Oi pessoal, esse é mais um Conecta Fiotec. Hoje vamos falar sobre diversidade e inclusão. A diversidade, ela abrange, dentro do mercado de trabalho, várias características diferentes, como gênero, raça, etnia, idade, orientação sexual, origem cultural, habilidades e deficiências e outras mais. Ela também tem muito a ver com o conceito de ESG, que foi comentado, com os nossos colaboradores no fim do ano passado. E para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente convidou a Luanara e a Patrícia para que a gente possa tirar algumas dúvidas e conversar um pouquinho, criar um debate sobre como a diversidade e inclusão é importante para a Fiotec. Sejam bem-vindas, meninas, sejam bem-vindas, sintam-se à vontade aqui no nosso espaço. E bom, a Luanara já esteve aqui, a Patrícia, seja muito, muito bem-vinda. E aqui a gente começa sempre pelo básico, A gente quer primeiro entender o conceito de diversidade e inclusão, que vocês falem um pouquinho e também que vocês citem as diferenças, porque são coisas distintas, certo? Uhum. Então, fiquem à vontade aí e... Pode ser. Vamos lá. Já que a gente está falando de diversidade em primeiro lugar, agradeço demais esse espaço. É muito importante a gente falar sobre diversidade. É muito importante nós tratarmos todos os temas relacionados a ESG. É uma agenda muito importante, não só para a Fiotec, quanto para a humanidade, E já que a gente está falando de diversidade, eu vou começar como me autodescrevendo, para que os nossos colegas e toda a audiência desse podcast, que por acaso tem algum problema de visão, possa pelo menos imaginar o que está acontecendo aqui. Então, vamos lá. Eu sou uma mulher parda, eu tenho 47 anos, eu tenho cabelos cacheados, um pouquinho abaixo do ombro. Eu estou vestindo um blazer vermelho com uma blusa preta por baixo, uma calça preta. Eu estou num estúdio com 3 pessoas aqui, mais 2 pessoas da produção, e que a gente tem um fundo azul aqui para poder fazer esse podcast. Dito isso, a gente pode começar a falar especificamente desses conceitos, Eu vou sair um pouco do conceito chato pro lúdico. Todo mundo já ouviu falar, de uma especialista em diversidade, de que diversidade é o quê? É você chamar para festa. Inclusão é você chamar para dançar. E aí a gente tem que botar um elementozinho aí muito importante nessa discussão de diversidade, que é a equidade. Então, se a gente tivesse que reformular essa frase, a gente poderia dizer de forma lúdica que diversidade é você convidar para a festa. É você convidar todo mundo para essa festa. É você perceber que essa festa, para ela ser o mais interessante possível, o mais animada possível, o mais tudo possível, precisa ter todo mundo. E tendo todo mundo, você precisa perceber se nessa festa todo mundo vai estar contemplado. Então, se você tem o todo mundo que não enxerga, se tem condições daquela pessoa estar naquela festa e experienciar aquela festa, se é aquele que não ouve, como é que você trata isso, se é o neurodivergente, por exemplo, se é o autista que tem dificuldade de ruído, como é que você trata disso? E aí a gente chega num outro elemento da diversidade, que é o da equidade, que é como que você coloca, que aí é o suprassumo dessa pauta toda, desses conceitos todos, que é você dar a oportunidade de escolher a música. Então, de forma lúdica, é a maneira com que você acolhe, com que você trata, e a gente precisa tratar muito mais e com muito cuidado, quando a gente fala de diversidade, de acolhimento e não de aceitação, porque aceitação pressupõe uma relação de poder, Então, a aceitação, você aceita ou não, e não está na sua pauta aceitar ou não a escolha do outro, mas sim está na sua pauta acolher. Então, se pudesse começar essa fala assim de forma muito lúdica, saindo um pouco daqueles conceitos chatos, entendeu? Eu traria essa figura de linguagem, essa forma mais lúdica de falar a respeito de diversidade, inclusão e equidade. Posso falar de equidade também, aproveitando, A gente vem falando muito sobre isso, até de introduzir esse nome, diversidade, equidade e inclusão, Porque é isso, Na verdade, é você trazer o diverso, mas dar olhar personalizado, individualizado a cada um. Então, você vai dar a mesma música para todo mundo, mas será que a pessoa lá na cadeira de rodas tem condição de fazer daquela forma? Então, na verdade, é dar a mesma oportunidade, mas olhando o indivíduo. E é isso esse é o desafio da gente. Não é fácil, É um aprendizado, a gente vem trabalhando nisso, mas é possível.
E, assim, pensando no âmbito da Fiotec, né? Qual a importância da diversidade e inclusão desses dois conceitos, né, para a instituição? Então, eu acho que é importante para a sociedade, para cada um de nós, a diversidade em tudo, né? A diferença, ela faz você aprender também, né? Porque imagina que coisa chata, todo mundo igual, pensando igual, né? Chato, né? Eu acho que a diversidade, ela te traz esse enriquecimento. E no trabalho não seria diferente. A começar pelos grupos, pelas equipes, eu acho que isso faz toda a diferença. E aqui a gente tem até um histórico, né, de trabalhar muito mais os PCDs lá atrás. E que a gente vem tentando mudar isso, né, para que seja diverso de verdade, de fato, né. E você quer complementar? Não, pode falar, depois eu complemento. Não, eu ia até usar esse gancho que você falou do programa de PCD e queria te perguntar quais programas estão ativos hoje na Fiotec em relação, né, à diversidade e inclusão. Então, na verdade, nós começamos lá atrás, fazendo uma linha do tempo, com os PCDs mesmo, em razão da cota, né? Foi assim que começou. Só que a gente entendeu que a cota é uma coisa, a lei determina, ok, mas aí vocês sabem, né, que a Fiotec tem um número muito maior de funcionários em razão do CAGED, aquela coisa de ser um CNPJ só, de ter seletistas em vários projetos, e a gente não ia conseguir absorver a quantidade que a gente precisava. Então, a gente tinha que pensar, vamos fazer diferente, né? Não adianta a gente, eu não vou conseguir cumprir a cota, então por esse motivo não vou fazer, vou pagar a multa. Não, foi por aí. E aí a gente começou a trabalhar o programa Conviver, que foi um programa criado até por uma pessoa que não está mais aqui na Fiotec, mas ela criou esse nome, criou a ideia do conviver, justamente desse diferente, né? Desse diferencial de quem estava numa condição e das outras pessoas no trabalho. E aí nós começamos, uma das coisas que a gente fez foi trazer o Mauro como fisioterapeuta, né? Que já criou aí uma coisa, né, de mostrar que é possível o trabalho, e começamos nesse sentido. Depois começamos a fazer um trabalho com as equipes de absorção desses PCDs e também de fazer aqui voluntários, a Luanara até é uma voluntária também, de quando tem os grupos, trazer pessoas de fora com a intenção da inserção no mercado, não necessariamente na Fiotec, mas falar um pouco do todo, o que a gente pode contribuir para esse cidadão, para que ele entre no mercado de trabalho de fato, né? E aí cada um fala um pouquinho da sua praia, né? Da qualidade, enfim, agora a gente vai falar mais de ESG e tudo mais. Então começou lá. Mas não é só isso, né? Se você for olhar aí, não sei se você tem os dados estatísticos, mas a gente olha para a Fiotec e a gente vê que é uma empresa que tem muitas mulheres na gestão, por exemplo, né? E a gente acha isso positivo. Foi uma coisa meio biológica, meio natural. Não foi porque o recrutamento fez assim ou porque a avaliação de desempenho, a carreira foi assim. Acho que a coisa foi foi natural, foi acontecendo, né? E eu acho isso super positivo, né? E, enfim, isso é um exemplo. Acho que a gente vem tentando agora, né, buscar um recrutamento mais humanizado também. A gente vem fazendo um trabalho de recrutamento das vagas mais voltadas para o todo, assim, né? Sem fazer nenhum tipo de discriminação, mas a gente vai junto às áreas, porque quem escolhe é o gestor. Então, fazer esse trabalho com o gestor, né? Dele estar aberto para esse olhar. São pequenas coisas, são pequenas sutilezas que precisam ser incluídas no nosso dia a dia. E que eu acho que de pouquinho vai fazendo a diferença, né? Com certeza. Então, é isso, assim. Não sei se você quer falar mais alguma coisa. Não, era só um tópico anterior, né? Que acho que a gente tem que falar muito dessa porção da sua responsabilidade enquanto indivíduo nessa pauta, né? Porque a gente até tem uma questão que avalia de que essas práticas afirmativas nas organizações, elas vêm muito de uma questão é um trabalho voluntário que a organização quer fazer porque ela é boazinha. A gente tem que lembrar que não é assim. A gente tem leis que a gente precisa cumprir e tem que lembrar também que o Brasil é signatário do Pacto Internacional de Direitos Humanos e que
considera isso tudo. Então não dá para a organização hoje dizer que está fazendo isso porque ela é voluntária, porque ela está com vontade de fazer porque é lindo. Não é isso. A gente tem reparações históricas que a gente precisa, enquanto organização, enquanto sociedade, a gente precisa cuidar disso, né? E aí passa pelo indivíduo e do indivíduo reverbera para a organização onde ele atua, para a sociedade, para a comunidade. Então esse viés, às vezes, porque fica parecendo, né, que as organizações fazem porque elas são boazinhas. Existe aquela porção do fazer, porque você pode fazer de meia boca, mas você pode fazer 100%. A Fiotec opta por fazer 100%, o que é maravilhoso, e aí cabe da vontade da Fiotec, né? Mas a gente tem que lembrar que existe toda uma obrigação, que a própria Constituição, no seu artigo 5º, diz que nós todos somos iguais, né? E que a gente precisa ter isso assegurado, né? Todas as oportunidades de acesso. Então, só esse parênteses que é vinculado um pouquinho à fala anterior, que é importante da gente lembrar, né, do nosso papel. E você sabe, pegando um gancho aqui na Luanara, já que a gente está conversando, ela falou dessa questão do 100% da responsabilidade, e me veio à mente, assim, desse programa que você sabe que a gente ganhou um prêmio na BRH com o programa. E justamente o tema era esse, né, saindo da questão da cota, saindo disso, para uma questão muito maior, que é dessa responsabilidade, né? E eu acho que é isso, a gente faz isso. Então, a gente queria mostrar para as pessoas que a gente consegue fazer, é possível fazer. Basta querer fazer, ter boa vontade, ter iniciativa. E a Fiotec faz, entendeu? Esse diferencial. E foi muito bom saber que a gente é reconhecido por isso, né? A diversidade é uma jornada, né? É uma jornada longa. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, fazendo uma analogia com uma viagem. Me diz um país aí, claro, que você não conhece, mas você gostaria muito de conhecer. Você não conhece ainda? Eu não conheço. A Espanha. Espanha. Você pode descobrir tudo sobre a Espanha hoje? Não, assim... Pode descobrir. Você pode entrar no Google, você pode saber o que tem, os lugares turísticos e tudo. Você pode disso tudo, não pode? Sim. Só que você não vai saber quem é a Clara na Espanha enquanto você não vivenciar isso. A diversidade é uma jornada. É uma jornada em que você precisa se vivenciar naquela situação. Entendeu? Então, é por isso que é tão bonita essa jornada, e por isso que a Fiotec abraça de uma maneira diferente, né? De trazer justamente isso, para que você se perceba naquele momento. Ou seja, eu, Luanara, Patrícia, Clara, a gente tem que se perceber na jornada quem sou eu quando eu vejo, por exemplo, um menino preto vindo na minha direção na calçada. Quem sou eu quando eu vejo, por exemplo, uma mulher muçulmana vestida com a roupa dela que ela... congrega a fé dela, e ela se apresenta para um emprego. Quem sou eu nesse momento de enfrentamento com uma realidade que é totalmente diferente da minha? E mesmo aqui, né? Nós somos diferentes. Então, se a gente não respeitar a diferença do outro, o que o outro pensa, como o outro, né? Eu acho que não adianta, né? A gente falar e não viver o dia a dia, né? Porque a gente está em lugares de privilégios, né? A gente tem muitos privilégios. Muita coisa. E aí a minha próxima pergunta seria sobre a CIP. Como ela nasceu, né? Eu gostaria muito de saber como que nasceu essa necessidade e quais são os ganhos, né, até aqui. Então, assim, a gente, já pensando nessa questão da diversidade, a gente já trouxe para a Fiotec, né, uma profissional que é de recursos humanos, mas que era intérprete de Libras, né? Porque era uma coisa que a gente sentia falta. Da comunicação com os surdos. Tá bom, eles estão aqui, mas... E aí, a gente se comunica com eles? Como é que funciona isso? Então, já veio com esse sentido, né? E aí, nós fizemos uma parceria com a UFRJ, através do Laboratório de Formação e Inclusão, e a Copetec, que é uma fundação como nós, também está lá trabalhando conosco nesse sentido. E aí, a gente começou a trabalhar o que a gente podia fazer de diferente para os PCDs que já estavam aqui. Né? Vamos entender o que a gente está fazendo, vamos ver se a gente está incluindo de verdade, está trabalhando a equidade de verdade, e a gente começou a trabalhar nesse sentido. E aí, um dos produtos desse trabalho era criar uma comissão interna de formação, né, profissional, tanto lá para a FUNCEFE, para a Coptec, como para cá, para a Fiotec. E aí criou-se, então, a CIP, que é essa comissão interna de formação profissional, né? De inclusão profissional. E aí, o mais legal é que quem está à frente disso são os surdos, né?
E não ficaram nos surdos, porque aí a ideia foi abrir, vamos trazer outras pessoas. Então vieram outros PCDs, pessoas que não são PCDs, que pudessem participar, pudessem contribuir com isso, mas o coordenador lá é o Alexander, né, que é um PCD nosso. E ali começaram a sair ideias, frutos. O que está precisando na empresa? O que a gente pode fazer aqui que vai ajudar nesse trabalho, né? Então, foi um produto deles, onde eles são os protagonistas. A gente fica atrás, assim, dando os insumos, fazendo o que a gente pode, né, para otimizar. Mas eles aqui, entre eles, decidem, sabe? Então, por exemplo, um exemplo, a ICOM foi que a vinda da ICOM para cá, que é um órgão que faz essa interlocução, né, com os gestores, era uma dificuldade. Eu preciso falar com uma pessoa, mas não tem nenhum intérprete no momento. Como é que eu converso? Como é que eu falo? Então, já tem um local que a pessoa entra em contato e fala, e conversa, e faz uma reunião. Então, isso já traz uma liga ali, né? Um outro exemplo foi o workshop de Libras, né? Que também partiu deles, né? Eles montaram, a Paola ajudou, né? A Paola, que é a nossa intérprete, ajudou a formatar para ficar de uma forma melhor. E agora vem produtos aí, tem várias reuniões que eles fazem lá na FRJ, com o laboratório, eles vêm para cá, fazem aqui também. E a ideia é que surja daí um produto para ficar de legado mesmo, assim, para o trabalho. Se qualquer pessoa quiser produzir aquilo, que ela possa conseguir fazer aquele produto para inserção, entendeu? Então, uma questão que a comissão também acho que traz de muito importante para a gente é a gente dissolver o capacitismo. Sim. Né? Porque quando a Patrícia fala, né, que foi iniciativa deles, criação deles, é justamente você entender isso, de que eles não precisam de babás, não precisa de ninguém, eles não precisam ser entendidos como coitados. Não, são potências dentro de toda a potência que eles podem, no que eles conseguem ali, ou com as suas limitações, ou com o seu dia a dia. Então, esse entendimento para a Fiotec e esse aprendizado, eu acho que deixa muito, muito bom, sabe? De a gente dissolver esse capacitismo, de que você estando com a pessoa com deficiência, antes de você pensar, aliás, isso aí é um sonho que fica na minha cabeça para a Fiotec e para qualquer organização. Tomara que chegue um dia, né, em que isso não apareça, que seja totalmente transparente, em que ninguém precise dizer em qualquer momento, eu tenho isso, eu sou isso, eu A, eu B, eu C, porque isso se dissolve, do mesmo jeito que se dissolve para nós, que estamos em algum momento numa caixinha privilegiada, que ninguém questiona a cor do meu olho, ninguém questiona a cor do meu cabelo, ninguém questiona nada, né? Então a gente tem os lugares privilegiados. É um sonho que todas as pessoas que habitam, né, esse mundo ocupem esse lugar tão transparente a ponto de não precisarem se afirmar por nada. Elas existam pelo simples fato de existirem como são e serem respeitadas na sua existência mais essencial possível, né? Mas é uma jornada. E enquanto não se consegue essa apropriação de entendimento, a gente passa por momentos como esse que são fundamentais, em que você deixa com aquele olhar de assistencialista, de paternalista, para um olhar desconstruindo isso e dizendo, você pode, vem que eu te ajudo, você pode, você vai fazer. E daqui a pouquinho você vai estar caminhando sozinho. Né? Vocês sabem que eu danço, né, gente? Gente, eu danço. Ninguém acredita, mas eu danço. Entendeu? O meu professor é surdo. E quando eu falo isso, as pessoas falam assim, mas como ele é surdo? Ele é surdo. E é um professor maravilhoso. Então, às vezes a gente vai com esse olhar, mas não é a realidade, porque eles são uma potência. Todos nós somos potência, né? Deixa eu só pegar um gancho aqui também. Sim, de novo, claro. os meus ganchos. A gente tá enganchado uma na outra. Quando você fala do protagonismo e que dos próprios PCDs, né? O recrutamento e seleção da Paola foi feito por eles. A gente nunca tinha feito. E aí a gente fez uma banca com um intérprete, né? Que a gente não tinha, que a gente contratou. Nós fizemos aí, pegamos um PCD que foi a Andréia, e ela que escolheu a intérprete, né? Claro que a gente tinha feito todo o processo seletivo do currículo, mas ela que fez a escolha, né? Então ela foi super bacana, tanto para ela quanto para Paola. Depois a Paola é coda, quando você puder, você faz um podcast com ela sobre isso também. Vou enganchar na Patrícia de novo. Os testes do canal de denúncias,
né? Toda a acessibilidade do canal de denúncias, a gente também entendeu que a gente não tinha lugar de fala para aquilo. E contamos com a parceria, né, da gestão de pessoas, que operacionalizou isso tudo, e eles se manifestaram a respeito da acessibilidade. E nós devolvemos isso para o fornecedor, que aliás adorou, né? Porque é uma leitura de quem tem lugar de fala para isso. Entendê-los como profissionais mesmo, de fato, né? Que às vezes falta nas organizações. Luanara, uma pergunta meio direcionada, porque vai ser sobre a SG. Luanara, assim, a gente sabe, né, a gente falou no começo que diversidade e inclusão tem a ver com a SG. Então, eu queria saber aonde que elas se encontram, né? Onde que todos esses conceitos aí se encontram. Tá, vamos lá. SG, né, todo mundo já sabe das letrinhas meio ambiente, social e governança, né? Diversidade está dentro do S. Dentro do S social. Dentro do S também a gente tem questões de direitos humanos, toda a relação, porque esse S trata de toda a relação com os stakeholders da Fiotec, todas as partes interessadas da Fiotec. Então a gente precisa cuidar de cada um desses. E óbvio que cuidar das pessoas, de toda a pluralidade, toda a diversidade, também está ali dentro, né? Então quando a gente pensa numa estratégia ESG, a gente tem que pensar nessa estratégia, desses eixos temáticos todos e tudo que a gente vai fazer dentro da casa para que isso vire verdade. A proposta da Fiotec do ponto de vista de ESG, ela está muito pautado numa prática recomendada da ABNT, que é a prática recomendada 2030. É como a gente trabalha, né, sempre se apropriando de uma boa prática, de uma norma já internacional, então é isso que a gente está fazendo. E na 2030, se vocês tiverem oportunidade de consultar a 2030, a norma está lá no site da ISO ou da ABNT, tem um quadro que vem listando o que cabe dentro do S. E ali, um dos eixos dentro do S, do eixo social, um dos temas é diversidade, inclusão e equidade. Então, conversa dessa maneira. Entendi. E agora, a gente já está se encaminhando para o final, vamos para a nossa última pergunta. A gente sabe que, assim, ter opiniões, né, é completamente normal. Eu achar que, eu não gostei da roupa que você está usando, eu não gosto do jeito que você fala, é uma coisa. Mas a gente ser preconceituoso com o outro é inadmissível, é uma falta de respeito, e ainda mais aqui dentro da Fiotec, né, que tem valores de diversidade. Então, eu gostaria que vocês falassem, assim, como que a gente combate esse tipo de atitude aqui dentro da instituição e qual caminho hoje, para quem se sente desrespeitado, pode procurar aqui dentro da Fiotec. Todas essas iniciativas que a Fiotec vem trabalhando caminham na direção disso que você está falando, da gente começar a tratar o indivíduo ou tratar o olhar do indivíduo para a diversidade. Então, a comissão, todos os trabalhos, o recrutamento, a gente ter a diversidade, a gente ter um banheiro aqui que isso é raríssimo, né? É um banheiro acessível e um banheiro que é a gênero. Isso são mensagens que a Fiotec vai passando para quem está aqui dentro, e isso também busca-se no processo de recrutamento. Eu sei porque recentemente eu fiz muito processo de recrutamento e eu ouvi essa pergunta por parte da gestão de pessoas, de como é que quem está vindo para cá entende a diversidade, entende conviver com os diferentes, vai fazendo esse caldo, vai montando esse caldo para poder fazer com que haja um entendimento coletivo, né? Mas a gente tem que chegar numa questão bem crítica, né? Por exemplo, eu trouxe outros dados aqui, mas eu vou me remeter a um dado aqui de uma pesquisa que foi feita, né? Uma pesquisa latino-americana sobre assédio, violência, discriminação e diversidade no local de trabalho. Ela foi feita em 18 países. E nesse universo, 86,3 pessoas não se sentiam estimuladas ou encorajadas a buscar ou encaminhar denúncia, buscar ajuda. Isso a gente está falando 1 em cada 3 pessoas. Entendeu? Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar ainda muito fortemente, porque em sofrendo uma situação dessa, né, de discriminação, assédio e tudo mais, as pessoas precisam ficar confortáveis, precisam saber que não vão sofrer retaliação. E além do mais, precisa ficar confortável no seu existir. E você ficando confortável no seu existir, você pede ajuda. Então isso é um enfrentamento que muito provavelmente a gente vai ter aqui na Fiotec. Nosso canal de denúncia está em vias de ser colocado no ar, mas que dificilmente a gente vai ter uma realidade tão diferente, né, das outras organizações, né? Então
é buscar realmente se sentir numa condição dessa, de discriminação, de desrespeito, seja de que natureza for, busca ajuda. O que a gente sugere aqui é o que está, inclusive, no Código de Conduta, né? Busca seu gestor imediato. Não querendo buscar o seu gestor imediato por razões que ninguém precisa saber, pode ser que você não se sinta confortável, qualquer coisa, você vai subindo as instâncias, vai buscando o comitê de ética, depois você busca assistente social, né? Eu vou até daqui a pouco passar para, acho uma pauta bem interessante falar sobre o papel do assistente social. Vai à gerência de pessoas. Se você conhecer alguém e quiser falar de uma outra área e pedir ajuda, que você se sente confortável, pede ajuda, chega na gerência de governança, sustentabilidade e ESG. A única coisa que você não pode fazer e que está lá no nosso Código de Conduta é ficar calado. Porque ficar calado, você reforça esse tipo de comportamento, a gente não consegue tratar na organização e você vai criando um caldo que depois é difícil você dissolver. E o objetivo é o contrário. Vale lembrar também que no nosso Código de Conduta, a gente tem todo um arcabouço preparado para proteger qualquer pessoa que faça uma denúncia, né? E qualquer pessoa que esteja passando por qualquer situação difícil, né? E a própria gestão de pessoas tem todo o preparo para acolher esse tipo de pessoas também. E eu acho que também tem uma questão de exemplo, ser exemplo, sabe? Eu acho que se a gente consegue disseminar que se você fizer a sua parte e isso aparecer, sabe, para a sua equipe, para o seu próximo, você vai aos pouquinhos disseminando isso de uma maneira que você se sinta parte, você se sinta fortalecido para chegar e para poder se colocar, sabe? E assim, a assistência social, ela está aqui para isso também, né? Apesar de ser da área de pessoas, ela é uma figura que tem a sua autonomia e independência para ouvir aquele colaborador e poder fazer as tratativas que forem necessárias para levar quem de direito, sempre dentro da questão do código de ética. Mas, sinceramente, eu acho que se a gente fizer o nosso papel, a nossa parte, for exemplo, esse ser, né? Aí eu acho que a gente já está fazendo uma diferença, né? Começa pela gente, Começa né? pela gente. A mudança começa pela gente. Sem dúvida. É isso, meninas. Gostaria de agradecer a vocês e agradecer quem está assistindo também. Sim. Por mais um episódio. E eu queria dizer a vocês que aqui na Fiotec.net temos materiais sobre diversidade e inclusão, incluindo o último workshop que teve sobre diversidade e o manual de redação, que tem uma partezinha sobre um vocabulário empático que a gente pode adotar tanto no e-mail, mensagem de Teams, mensagem de texto e também no dia a dia, né, falando com as pessoas. É isso, espero que tenham gostado e até a próxima.